Esse homem viu criaturas híbridas no Gulag e foi silenciado. Pessoal, hoje vamos contar um dos relatos mais perturbadores já escondidos nos arquivos soviéticos. Não se trata apenas de mais um campo de prisioneiros perdido na vastidão congelada da Sibéria, nem de um experimento militar obscuro que saiu do controle. Esta história atravessa os limites do racional e mergulha em um território onde a ciência desafia a própria definição de humanidade. Entre árvores cobertas por neve espessa e montanhas esquecidas pelo tempo, havia um campo conhecido por um nome sombrio entre os que ousavam sussurrá-lo: a Quinta Zona. Localizada ao extremo norte do território russo, a instalação carregava a identificação oficial de ITL 47/5. Nos registros do regime soviético, era apenas mais um campo de trabalho forçado, desses que operavam longe dos olhos do mundo. Mas, entre os próprios soldados que ali serviam, o local tinha outra reputação. Era um lugar onde o silêncio pesava mais do que a neve acumulada, onde as ordens vinham diretamente de Moscou e onde nem mesmo o comandante do campo ousava questionar o que havia por trás das portas de aço do misterioso Bloco 5B. A primeira pessoa a trazer à tona o que realmente se passava nesse lugar foi Mikhail Yefimovich Lazarev, um ex-guarda do campo. Em 1993, ele concedeu uma entrevista a uma jovem jornalista na cidade de Krasnoyarsk. Embora o conteúdo nunca tenha sido publicado durante sua vida, a conversa foi registrada em uma fita cassete e esquecida por mais de uma década. Suas palavras revelavam mais do que simples lembranças. Traziam à tona segredos enterrados sob camadas de gelo, medo e censura. Segundo Lazarev, aquilo que viu não era humano. Em 1944, Lazarev foi transferido para a ITL 47/5. Sua principal função era patrulhar a área norte do campo, especialmente próxima ao Bloco 5B, onde ficavam as instalações mais vigiadas. Ao perguntar aos colegas sobre o que havia naquele setor, ouviu respostas secas e diretas. Não se envolva com aquilo, se quiser continuar vivo. Desde sua chegada, havia algo no ar. Um peso invisível que se manifestava durante as noites congelantes, quando até os cães do campo se recusavam a se aproximar da cerca que isolava aquele barracão. As noites naquela região eram especialmente aterradoras. Com temperaturas abaixo de 50 graus negativos, os sons ganhavam uma nitidez quase sobrenatural. Segundo Lazarev, não eram apenas estalos da madeira congelada ou o ranger das estruturas metálicas. Havia ruídos mais estranhos, sons secos, semelhantes a ossos sendo pressionados, e sussurros roucos, como se algo estivesse tentando imitar a fala humana, mas sem conseguir formar palavras. Era como se as sombras do Bloco 5B estivessem vivas e inquietas, mesmo quando ninguém parecia estar ali dentro. Em uma dessas noites, Lazarev foi convocado para uma tarefa incomum. Precisava levar carvão até a caldeira do Bloco 5B, acompanhado de 2 outros guardas. Ao se aproximarem da entrada lateral, notaram que a porta de aço estava entreaberta. Foi nesse momento que Lazarev viu, ainda que por poucos segundos, as criaturas sentadas contra a parede do interior escuro do barracão. Elas tinham corpos magros, membros alongados demais para serem humanos e uma pele acinzentada, quase translúcida, que parecia absorver a luz fraca da lanterna. Os olhos das criaturas eram pequenos, fundos e sem expressão. Lembravam os olhos de um chimpanzé, mas carregavam algo além do instinto animal. Um deles fixou o olhar diretamente em Lazarev. Não havia raiva nem medo, apenas uma consciência silenciosa, como se soubesse exatamente o que estava fazendo ali. Aquela troca de olhares durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para marcar Lazarev pelo resto da vida. Ele sabia naquele instante que aquilo não era apenas um experimento ou uma aberração. Era algo que não deveria existir. Após aquela noite, Lazarev evitava passar perto do Bloco 5B. Mas os rumores entre os funcionários do campo se intensificavam. Os cozinheiros, por exemplo, comentavam que as refeições preparadas para aquele setor eram diferentes, sem sal,
com excesso de gordura de peixe e vestígios de sangue seco. Um dos cozinheiros chegou a presenciar o médico do campo provar a comida, cuspir imediatamente e dizer com desdém: "Eles não digerem sal." Esse tipo de comentário alimentava ainda mais o mistério sobre as origens e a natureza daquelas criaturas. As evidências de algo estranho também apareciam no ambiente externo. Certa manhã, após uma tempestade de neve, os guardas notaram pegadas incomuns espalhadas pelo pátio. Eram marcas descalças, com dedos longos e deformados, como se tivessem sido feitas por pés que nunca usaram calçados. As trilhas seguiam por alguns metros e depois, simplesmente, desapareciam. Não havia arrasto, nem salto. Era como se as criaturas tivessem sido absorvidas pela própria neve. Esse tipo de ocorrência tornava-se cada vez mais frequente, mas jamais era registrada oficialmente. Com o tempo, surgiram boatos entre os soldados mais antigos sobre a origem daquelas entidades. Diziam que, nos anos 30, durante os experimentos secretos conduzidos em laboratórios subterrâneos de Moscou, houve tentativas de cruzamento entre humanos e primatas. O objetivo era criar uma nova classe de trabalhadores resistentes, silenciosos e obedientes. Embora o projeto tenha sido encerrado oficialmente, alguns espécimes teriam sobrevivido e sido levados para locais remotos, como a Quinta Zona, onde continuariam sendo observados em condições extremas, longe da supervisão pública. Segundo essas versões, o que restou desses experimentos vivia ali, no Bloco 5B, confinado e estudado como parte de um plano obscuro de biotecnologia estatal. A existência dessas criaturas nunca foi reconhecida publicamente, mas, para quem esteve naquele campo, as evidências eram inegáveis. Lazarev, cada vez mais inquieto, sabia que havia algo profundamente errado. As ordens vinham de instâncias superiores, e o silêncio era imposto com ameaças veladas. Ele sabia que qualquer tentativa de denunciar o que via poderia custar sua liberdade, ou pior, sua vida. Tudo mudou em abril de 1948. Um inverno rigoroso e a escassez de comida provocaram uma revolta entre os prisioneiros do campo. Em um ato desesperado, eles invadiram os depósitos de mantimentos e os alojamentos dos guardas. No meio do caos, alarmes soaram, tiros foram disparados e as cercas de segurança foram violadas. No entanto, um detalhe mudaria tudo. Em meio ao tumulto, alguém abriu a porta lateral do Bloco 5B, aquele mesmo barracão onde os segredos mais sombrios eram mantidos. Entre os presos, um homem, cujo nome nunca foi registrado, entrou pela porta aberta, talvez buscando abrigo, talvez motivado pela curiosidade. O que ele viu lá dentro jamais poderá ser completamente descrito, mas os efeitos foram imediatos. Em questão de segundos, ele saiu cambaleando, em estado de choque, com os olhos arregalados, lágrimas escorrendo pelo rosto e o corpo tremendo, como se tivesse sido exposto a algo antinatural. Caiu de joelhos na neve, murmurando repetidamente as mesmas palavras. Aquilo não é humano, não é humano. Esse momento marcou a virada definitiva para o destino da Quinta Zona. A visão daquelas criaturas, mesmo que breve, rompeu a barreira do silêncio que protegia o Bloco 5B. Os que presenciaram a reação do prisioneiro jamais esqueceriam o pânico nos seus olhos. E pela primeira vez, a existência das entidades foi confirmada por alguém de fora da cadeia de comando. No entanto, o que viria depois daquele episódio ainda estava longe de ser o fim. O verdadeiro horror ainda estava por vir, escondido nas ações que Moscou tomaria nos dias seguintes. A repressão ao motim foi rápida e brutal. Tropas de choque foram enviadas de uma base próxima e, em menos de 48 horas, o campo voltou ao controle das autoridades soviéticas. No entanto, o incidente do Bloco 5B havia desencadeado uma reação que nem os oficiais mais experientes estavam preparados para conter. Os relatos do prisioneiro em estado de choque se espalharam entre os detentos e os soldados remanescentes. Em meio ao medo e à desordem, todos sabiam que algo além da compreensão humana estava confinado ali.
e que agora não era mais segredo. Poucos dias depois, uma comitiva vinda diretamente de Moscou desembarcou na instalação. Eram homens vestindo uniformes pretos sem insígnias, acompanhados por médicos trajando jalecos brancos e portando pastas de couro fechadas com cadeados. Os veículos, todos pretos e com vidros escurecidos, não ostentavam nenhuma identificação militar. O que se seguiu foi uma sequência de medidas severas. Todos os prisioneiros alocados no setor norte foram transferidos imediatamente, sem explicações. A guarda inteira foi substituída por uma nova equipe que parecia já saber o que os aguardava. Lazarev, então, foi convocado para prestar depoimento. Ao chegar ao quartel do campo, foi conduzido para uma sala sem janelas, onde lhe apresentaram um termo de confidencialidade. O documento, escrito em linguagem jurídica rígida, deixava claro que qualquer tentativa de revelar o que havia presenciado resultaria em uma sentença de 25 anos de prisão por traição ao Estado. Sem escolha, ele assinou. Poucos dias depois, foi transferido para uma colônia penal próxima a Irkutsk, sem receber qualquer justificativa formal. Era o início de seu exílio forçado. Com sua saída, começou o processo de apagamento do bloco 5B. Durante a madrugada, soldados isolaram completamente a área, montaram barricadas improvisadas e retiraram todos os equipamentos médicos e documentos. Em seguida, ordenaram a destruição completa do barracão. O fogo consumiu as estruturas metálicas durante horas. As chamas lançavam uma fumaça espessa no ar gelado, misturando o cheiro de borracha queimada com algo muito mais denso e difícil de descrever. Um odor ácido, nauseante, que fez alguns moradores da vila vizinha passarem mal ao amanhecer. A explicação oficial para o incêndio foi um suposto surto de tuberculose. O laudo dizia que, para evitar contaminações, foi necessária uma queima controlada de todo o setor. Mas nenhum corpo foi retirado, nenhum sobrevivente foi listado. E durante aquela noite, relatos vindos das redondezas indicam que sons estranhos ecoaram pela floresta. Gritos roucos, prolongados, seguidos de estalos e algo semelhante a uivos. Era como se, no último momento, as criaturas ainda estivessem conscientes, ou ao menos vivas. Para alguns, aquilo foi uma execução em massa. Para outros, apenas uma tentativa de encobrir o impossível. Nos anos seguintes, Lazarev manteve-se em silêncio. Viveu discretamente em uma pequena cidade próxima a Irkutsk, trabalhando como assistente de almoxarifado. Nunca constituiu família e raramente falava do passado. Apenas em 1993, já com a saúde fragilizada, aceitou dar a entrevista gravada que viria a se tornar a única testemunha oral do caso. Na fita cassete, sua voz é pausada, trêmula, mas lúcida. Ele descreve com precisão o ambiente, os sons, o cheiro e, principalmente, os olhos da criatura que o encarou naquela noite congelante. Em 1994, Lazarev faleceu sem ver sua história publicada. A fita permaneceu guardada em um armário por mais de uma década, até que, em 2006, foi encontrada por um pesquisador interessado em arquivos esquecidos da era soviética. Ao ouvir o conteúdo, decidiu torná-lo público. Não demorou para que a história ganhasse espaço em círculos acadêmicos alternativos, fóruns históricos e documentários independentes. E foi nesse contexto que surgiram outros elementos que tornaram o caso ainda mais perturbador. Entre os documentos desclassificados após a dissolução da União Soviética, foi encontrada uma pasta marcada como altamente confidencial, experimento 5B. Havia poucos papéis dentro dela, mas todos extremamente específicos. Uma lista de alimentação com a ordem direta: excluir totalmente o sal. Um relatório médico mencionando atividade normal em temperatura de menos 5 graus Celsius, sem necessidade de abrigo. E talvez o mais impressionante, um laudo psicológico que descrevia sem função verbal, mas com compreensão gestual avançada e resposta emocional ao olhar humano. No fundo da pasta havia uma folha solta, amarelada pelo tempo, com anotações à mão.
Era um relatório escrito por um major da Segurança do Estado, encontrado em seu bolso após ele cometer suicídio. A mensagem era curta, mas reveladora. Estamos criando o inferno com nossas próprias mãos. Eles nos olham como olhamos para os cães, mas a diferença é que eles não têm compaixão. Essa frase se tornou central para os que estudam o caso. Um resumo cruel do que se tentou esconder por tanto tempo: a criação deliberada de algo que escapava ao controle humano. O episódio final desse mistério ocorreu pouco antes da morte de Lazarev. Um jovem pesquisador que havia participado de uma expedição arqueológica às margens do rio Yenisei decidiu visitá-lo e mostrar uma fotografia tirada durante uma caminhada noturna. A imagem capturava a margem do rio parcialmente coberta pela névoa. Mas, no canto inferior direito, aparecia uma figura, alta, magra, pele acinzentada e aqueles mesmos olhos, os olhos que Lazarev jamais esqueceu desde 1944. Ao vê-los, ele apenas murmurou: "Eles ainda estão aqui. Eles nunca foram embora."